já vai começar. Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia. Um bom dia pra vocês. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olá, bom dia, terceiro ano, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como foi que passaram o final de semana? Descansaram bastante? Tá todo mundo animado para iniciar mais uma semana, né? Hoje segunda-feira, voltando todo mundo com tudo, com a garra toda. Bom, quem tem o livro de história, esse livro aqui, ó. Quem tem o livrinho de história, vamos abrir aí na página 13 para a gente conferir a atividade que eu deixei da aula passada. E quem não tem, né, copiou no caderno, pode ir pegando o cadernozinho, né, abrir o caderno na matéria de história para a gente conferir, né, a atividade da aula passada, tá certo? Então vamos lá, criançada, pegando seu material, lápis, borracha, livro, caderno, quem puder, tá? Bom, então na semana passada nós falamos sobre o nome dos bairros, não é isso? Onde nós vimos 4 imagens de 4 bairros, né? Onde aqui nós temos um bairro que representa que é o comércio, né? O comércio que é um bairro que se desenvolveu, né? Isso na Bahia, em Salvador. E nós vimos em outra cidade, o bairro Operário, da Vila Operária, em Teresina, né? E vimos uma terceira imagem também, que é uma imagem de São Paulo, né? Lá da década de 1930, que já é um bairro mais familiar. E vimos também, né, um bairro de Natal, no Rio Grande do Norte. É uma imagem, uma foto que foi tirada em 2014, né? A imagem, né, as margens do rio Potegi, né? Então, aí a gente percebe, né, que cada bairro recebeu um nome, né? E a gente sabe que às vezes o nome do bairro tem a ver com a história daquele local, né? O porquê que ele recebeu aquele nome, né? Então, por alguma coisa, por algum motivo, né, aconteceu lá no passado e aí resolveram homenagear aquele local dando aquele nome, né? Como muitas vezes o nome de um bairro está relacionado, né, com a história das pessoas que formaram, né, como os primeiros habitantes, aqueles primeiros que chegaram naquele local, né? Então, para homenagear essas pessoas que fizeram essa ocupação, coloca-se o nome do bairro relacionado com ela, às vezes um sobrenome, né, ou às vezes até mesmo que eles faziam uma atividade, né, que havia naquele local. Então, tudo está relacionado com alguma história, né? Bom, então, como eu falei, página 13, tá? Do livro de história, para a gente conferir a atividade, que foram 4 questõezinhas. Então, vamos lá pegar o livro. Quem não tem o livro, pegar o caderno. Estou aguardando. Então, vamos lá, criançada. Acompanhe os slides para que vocês possam fazer as devidas correções, tá certo? Então, conto com a participação de todos. Acompanhando a correção. Bom, então aí na primeira é uma questão de marcar, né? Marcar a alternativa. O nome dos bairros das imagens se relacionam com, né? Nós temos aí 4 imagens na página 12, para a gente poder olhar, né? Então, eles são as pessoas que ocuparam o local e as atividades realizadas por elas, ou as construções que já existiam sem a participação das pessoas que ali chegaram. Bom, então, como vocês podem aí confirmar, é o primeiro quadrinho. Então, marque aí o primeiro quadrinho, tá certo?
Vamos para a segunda questão, que é uma questão bem grande, né? Diz o seguinte: o nome de alguns bairros retratados nas imagens está relacionado à função exercida pelas pessoas que os construíram, né? Escreva o nome desses bairros e a origem de seus nomes. Bom, então temos aí o comércio, né? Que é em Salvador, bairro construído por comerciantes da região portuária. Vila Operária, em Teresina, bairro construído por operários da Estrada de Ferro. E Granja Viana, né, em São Paulo, nome da família Viana, que tinha nesse local uma granja de criação de gado e produção de leite. Então, a gente pode observar muito bem aí nessa questão, né, o quanto o nome do bairro tem a ver, né, com a história. Terceiro, com a ajuda, né, do professor, você e os colegas vão pesquisar a origem do nome do bairro onde, né, a escola se localiza e descobrir se esse nome está relacionado ao modo de ocupação do local. Caso não esteja, pesquise os motivos que definiram o nome dele. Bom, então esse aqui vai ser uma resposta pessoal, né, de acordo com o que vocês pesquisaram, né, por que é o nome Cruzeta, né, qual é a origem, tá certo? E na próxima aula, né, eu vou trazer uma resposta para vocês em relação à pesquisa. Tá certo? Combinado? Para aqueles que não conseguiram, né? Teve alunos que não fizeram essa questão. Bom, a quarta. Depois de concluir a pesquisa da atividade anterior, converse com os colegas e o professor sobre o que considerou mais interessante nas descobertas a respeito do nome do bairro. Bom, a gente sabe, né, que o nome dos bairros, como nós já comentamos, é de acordo com o que as pessoas ou faziam ou em homenagem ao nome de alguém que fazia alguma coisa por lá, né? Como a gente viu aqui no bairro de São Paulo, né, o bairro Granja Viana, né? Por que o nome Granja Viana? Por causa de uma família, né, que era Viana e eles tinham uma granja. E assim, ou seja, cada bairro tem, né, o nome de acordo com as atividades que eram ali praticadas, tá certo? Bom, então agora vamos lá para a página 14. Quem tem o livro, quem não tem, acompanha aqui comigo, tá? Bom, então aí nós temos, né, como um subtítulo, os bairros mudam com o tempo. Eu pergunto a vocês agora, né? Vocês, o que vocês, dentro da opinião, né? O que vocês acham? O que significa isso, que os bairros mudam com o tempo? Vocês entendem sobre isso? Bom, nós sabemos que os bairros, né, sofrem mudanças ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, sofrem algumas mudanças. Então, vamos acompanhar aí comigo, né, a leitura. Vamos junto, vamos lá. E o seguinte, os bairros mudam com o passar do tempo por vários motivos, né? Por exemplo, eles recebem novos moradores que constroem novas moradias para atendê-los, né? E são construídos mais mercados, escolas, postos de saúde, lojas, farmácias, entre outros. Bom, então essa imagem, né, que a gente pode observar as imagens do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? A gente vê aí que é uma imagem de 1910, tá? Bom, é uma imagem ainda preto e branco, né? E o que a gente pode, quando a gente olhar, né, lá para a imagem 2 e comparar uma com a outra, a gente pode ver, né, que muda, né?
que muda, que as construções e o número de pessoas que moram em um bairro normalmente aumentam, né, com o passar do tempo. E com o aumento das pessoas, surge a necessidade de novas construções naquele ambiente, tá certo? Então, é interessante que vocês observem as duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2, olha só a imagem 2 aí, né, ó, já é o mesmo bairro, né, o bairro Copacabana, só que agora em 2015, né, há mais de 100 anos, o mesmo bairro, só que houve o que? Uma mudança, né, uma mudança na parte da construção. Então, a gente, de acordo com que as pessoas vão aumentando, né, a quantidade de pessoas, também vai se modificando aquele ambiente, né? Vai se tornando um ambiente mais modificado, tá certo? Bom, então, para a gente finalizar essa parte aqui, né, preciso que vocês resistam o conhecimento de vocês respondendo a atividadezinha da página 15, que são exatamente duas questõezinhas apenas, tá bom? A 1 e a 2. Bom, na 1, pede para se reunir com um colega, mas vocês vão apenas com a ajuda de um adulto, né, em casa, responda as questões. Aí nós temos aí a letra A. Qual é o ano da fotografia 1 e o que vocês observaram nela? Bom, então vocês vão observar, já até falei, né? Então vejam novamente. A B. Qual é o ano, né, da fotografia 2 e o que vocês observaram nela, né? Qual foi a observaçãozinha? A C. A foto 2 foi tirada quantos anos após a foto 1? Bom, faça uma continha de matemática, de subtração e descubra mais ou menos quantos anos foi, tá? A D, quase que eu dava a resposta, né? Mas andei perto. A D, que elementos das duas imagens indicam que elas retratam o mesmo bairro? Bom, então veja aí quais são os elementos, o que tem em comum ainda na primeira e na segunda, tá? Bom, a segunda questão, né? Com a ajuda do professor, vocês, colegas, pesquisarão imagens antigas do bairro em que a escola de vocês está localizada. Bom, se for possível, tá bom? Em seguida, individualmente, escolha uma dessas imagens e procure uma fotografia atual do mesmo local. Você pode também, né, acompanhado de um adulto, ir até o local e fotografá-lo. Registre no caderno a data das duas imagens e identifique as mudanças pelas quais o bairro passou. Bom, nesse caso, dessa segunda questão, como nós estamos num momento da gente não poder sair para pesquisar, fazer aquela pesquisa, então eu quero apenas que vocês, né, observem, façam um desenho, como é que está o bairro de vocês agora atualmente, né, como é que ele se encontra, tá certo? Então, se vocês encontrar na internet, ou mesmo pode desenhar, tá bom? Para que a gente não precise, né, tá saindo por aí para fazer essa pesquisa. Então, vocês podem colocar o bairro somente na atualidade, tá certo? Mas tem algumas fotos de Guadalupe, né, que na internet que tiver a possibilidade de pesquisar, que vocês encontram como é que era Guadalupe antigamente e hoje. Dá para ver como é que era o bairro, né, alguns bairros. E também tem algumas imagens da atualidade de hoje. Então, se for possível, façam, tá? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.